quando você lê, ouviu, acompanhou o que o presidente brasileiro disse lá na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, surge um desenho para você e qual seria? Olha, William, eu acho que, em princípio, em acordo com o que o Gunther disse antes, o que parece ali é mais uma tentativa de desconstrução do que necessariamente da proposta de uma nova estrutura. A desconstrução tem a ver com justamente a ideia de que a ordem estabelecida no fim dos anos 40 e que está em vigor desde então, ela não representaria mais a distribuição de poder que hoje vigora no mundo e, portanto, haveria necessidade de uma certa reforma no sentido de pluralizar as vozes que falam nas grandes mesas de negociação. Isso é muito alinhado com a ideia tanto da diplomacia brasileira ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, de buscar autonomia, de buscar um certo não alinhamento ativo, como eles têm sempre enfatizado, e está baseado na noção de que a ordem tal qual ela se apresenta, ela representa interesses que não necessariamente são convergentes com o Brasil. Então, a mensagem do presidente Lula é uma mensagem de crítica ao status quo. Ele quer propor, então, uma reforma dessa estrutura. A pergunta que não quer calar é o que vem no lugar disso. Em princípio, o que o Brasil sugere é a diversificação de plataformas, entre outras coisas, dando vazão a projetos como os BRICS. Então, acreditando que essas estruturas alternativas, que podem ser várias do que a gente chama em relações internacionais de geometria variável, os grupos todos, G20, G7, G77 e o próprio BRICS, poderiam se apresentar como uma espécie de visão alternativa mais representativa com outros parceiros e que isso talvez pudesse propor alguma coisa. Eu digo que essa ainda é uma pergunta sem resposta porque, em primeiro lugar, esses vários países do chamado Sul Global, eles têm características muito heterogêneas entre si, eles não são necessariamente parecidos. E a própria ideia do que eles defendem como multilateralismo ou multipolaridade não necessariamente são convergentes. Então, quando a gente vê Brasil, por exemplo, se associando à Rússia ou China, sob a bandeira de uma multipolaridade ou de o multilateralismo, a gente assume que todos estão falando a mesma coisa, que o conceito é o mesmo para os três. E, na minha visão, não é a mesma coisa.